Eu sou a Flávia, esposa do pastor Alex, né? Essa casa que te recebe. Foi feito tudo com muito amor e carinho para vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando já desde o início. Será uma jornada, né? Até domingo ao meio-dia, no mínimo nós estaremos aqui. O que passar disso, aí nós vamos ficando, né? Até às 7 horas do culto da noite. Eita glória! Mas nós teremos 4 ministrações, tá, meninas? Elas vão colocar aqui a programação para vocês. Amanhã nós iniciamos às 9 da manhã aqui. Enfim, amanhã à noite, depois a programação vai ser colocada para vocês estarem vendo. Então é hoje, amanhã pela manhã, amanhã à noite e domingo de manhã. Não faltem, estejam com a gente. Se você aqui, foi tocada, amanhã traga uma amiga, traga um familiar, tá? Teremos mais 3 ministrações depois dessa. Então dá tempo, gente. Vamos aproveitar aquilo que Deus está liberando para a gente nesse tempo. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Você, por acaso, pegou na entrada esse docinho aqui e esse marcador de página? Quem não pegou, levante a mão, que eu preciso que tu pegue. A lá, tia Cris. A Monique não pegou. Tem mais alguém? Aqui do lado. Peraí que ela já vem, tá? Mais alguém? Pastora Indy, Mari. Todas precisam estar com o docinho. Você já comeu, é esse o propósito, tá? É para comer mesmo. Se você está de dieta, não vai comer, tudo bem, não tem problema. Mas tenha ele em mãos. Porque às vezes, né, tem mulher que não come doce. Eu ainda não estou nessa, né? Não cortei ainda o doce. Mas com responsabilidade, né? Em nome de Jesus. Fique com a mão levantada que a Cris vai te atender. Gente, essa conferência, o nome dela é Encontro de Marias. Mais alguém não pegou o marcador e o doce e o bombom? Pastora Indy não pegou ainda? Já pegou? Levante a mão bem alto para a gente poder ver. Vamos lá. Mais alguém? Está sem? A Bruna? Mais alguém? Então ela vai entregando enquanto eu vou aqui conversando com vocês. Essa conferência, mulheres, ela é chamada Encontro de Marias. Tá? E ela tem um propósito, esse nome. E por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 10:42. Todo mundo pegou o seu marcador e o seu docinho? Tudo certo, então? Todas? Amém. Vamos lá. Lucas 10:42. Estão preparadas, mulheres? Vamos construir algo, né? Lucas 10:42, a Bíblia diz assim: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu acredito que vocês todas já ouviram essa palavra. Esse marcador é para você marcar essa página na sua Bíblia e não esquecer nunca mais, amém? Porque ela vai ser um divisor de águas na sua vida, ela vai marcar, ela vai virar uma chave nessa noite na sua vida, em nome de Jesus. Então marque, Lucas 10:42. Por isso nós demos esse marcador para você marcar esta palavra cravada no seu coração. Amém? Gente, a escola Encontro de Marias, tá? Ela é um propósito de Deus já há média de 7 anos, quando meu marido recebeu de Deus
uma revelação que teria uma filha. E nós já tínhamos 2 meninos. E eu não entendia por que, Senhor, mais um filho, se nós já temos 2, está tudo certo. E durante um período de 2 anos, ele várias vezes recebia essa confirmação e testificava no coração dele. Até que um dia ele chegou em casa de uma conferência também e disse assim: amor, Deus falou para mim que o nome da nossa filha é Maria. Maria. Ela chama Maria, que a gente ainda deu mais uma inglesada no negócio. E eu, mas, meu Deus, eu não entendo e propósito, e fui orar, e Deus não falou comigo, e eu dizia para ele, mas eu não entendo, eu acho que isso é do teu coração, e ele, né, não é, e eu, então tá, se Deus falou contigo, Deus vai falar comigo. E um dia apareci grávida, né? Como assim? Eu tomava remédio, tudo, então assim, a gente entende que realmente foi o Senhor que fez isso, né? E eu fiquei 9 meses orando ao Senhor. Por que, Deus? Mais um filho. E aí fizemos ultrassom, né? Depois de 3, 4 meses, confirmou a menina. E o nome já estava escolhido. Então, que propósito é esse, Pai? Porque se veio do céu dessa forma, todos os nossos filhos são do céu, tá, gente? Foram concebidos com um propósito. Muitas vezes a gente não entende. Da onde eu vim? Meu pai me rejeitou, a minha mãe me abandonou, eu fui criada num lar. Você foi planejada. Amém? Acredite nisso. A palavra de Deus diz isso. Mesmo que Deus tenha usado aquele homem, aquela mulher, biologicamente, só para te gerar na terra, eles foram importantes para isso. Para que você hoje pudesse estar aqui. Então, não é sem sentido a sua vida. Ela tem um propósito. A questão é saber qual é o propósito da nossa vida. E é para isso que nós estamos aqui nessa conferência. Para entender tudo. Durante as 4 ministrações, até domingo ao meio-dia, nós vamos sair daqui com todas as chaves viradas, em nome de Jesus. E eu tive a menina, e depois de 1 semana eu fui para casa, porque eu fiquei na sogra. A primeira semana, para receber os cuidados ali. E ao chegar em casa, o marido saiu, os meninos foram para a escola e eu fui varrer a casa, 7 dias fechada. E na hora Deus falou comigo, larga a vassoura. E eu fui para o tapete da sala orar e aquilo me tomou. E sempre que eu falo, eu me emociono. E Deus falou assim, eu quero que você forme uma geração de mulheres segundo o meu coração. Porque está cada dia mais difícil encontrar mulheres segundo o meu coração. Eu falei, meu Deus, amém, entendi. Depois de 2 anos o marido falando, 9 meses querendo entender o propósito, o Senhor falou comigo sobre o propósito. Amém, louvado seja. Só que eu achei que era para eu criar uma menina que ia ganhar multidões. E passado alguns meses, o Senhor falou de novo comigo. Não se trata dela, se trata de você. Você vai aprender com ela como discipular, você vai aprender com ela como gerar, como formar. Porque tem muitas mulheres de 30, 40, 50 anos, tão ferida, tão machucada, tão bloqueada, que a idade da alma daquela mulher está comparada à idade da alma da sua filha. E você tem que saber como conduzir uma mulher de 50 anos que tem tanta coisa que parece que é uma menininha. E assim Deus foi gerando. E já faz 5 anos, né? Ela vai fazer que ela nasceu. E faz 5 anos que nós estamos aqui trabalhando para isso. Amém? Então eu só quero fundamentar o que é a Encontro de Marias, tá? E depois, claro, Deus fala, gente, ó, só não ouve a voz de Deus quem não busca, tá? Tá me ofendendo porque eu busco? Como assim? Talvez você esteja buscando na hora errada, no lugar errado, da forma errada, na profundidade errada. Porque se a gente buscar, a gente vai encontrar. Como aquela dracma perdida. Tem que procurar até achar. Até encontrar qual é o lugar, qual é a forma, de que maneira, qual é o nível, qual é a profundidade. O que eu tenho que fazer para Deus falar comigo?
Muitas mulheres aqui já tiveram experiência de ficar tempos. Entra no reino e Deus não fala. Mas Flávia, Deus não fala comigo. Vamos que Ele vai falar. Vai chegar uma hora que Ele vai falar. E Ele fala. Se a gente conduzir da forma certa, Ele vai falar. Entende? E nós queremos apenas mostrar para vocês aquilo que Deus quer fazer conosco nesse tempo, tá? Esse bombom que você recebeu tem uma palavra ali, não sei se você leu, se você quer ler, tá? É Provérbios 16, 21. Provérbios 16, 21 diz: a sábia de coração é chamada prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Então a gente deu um docinho só para a gente, simbolizar isso. Que a mulher, ela foi gerada, formada, criada por Deus, planejada antes da fundação do mundo. E ela foi criada, gerada e planejada com um propósito. Aqui, a grosso modo, todas nós temos o mesmo propósito, num coletivo. Claro que individualmente Deus tem um propósito para a sua existência. Para a minha existência Ele tem um, para a sua Ele tem outro. E é aí que se encaixa, como os dedos, né? Todos são importantes, cada um tem a sua função. Entende? O dedinho tem a função dele, você tem a sua existência, você tem a sua existência, o seu propósito de vida na Terra. A questão é descobrir, porque para a gente é descobrir, para Deus não, é entender qual é. E por isso volto lá, Deus precisa falar contigo sobre isso. Você precisa buscar uma profundidade com Ele, que Ele vai te falar sobre isso. É impossível Ele não falar. Se você nunca ouviu a voz de Deus, comece a mudar a sua forma de devoção, de adoração. Comece a santificar a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a sua alma. Comece a santificar a sua casa. Vai tirando a sujeira. Sabe assim, quando a gente entra numa casa suja, a gente não reforma, não pinta, não limpa, não lava para poder habitar? Como é que a gente quer que o Espírito Santo habite em nós? Se a gente não limpa os nossos pensamentos, se a gente não limpa os nossos sentimentos, as nossas palavras, o nosso comportamento, a gente não cuida numa conduta. E aí sim a gente começa a entender como eu vou ficar para então Deus falar comigo. Tá entendendo? Existe uma maneira, não é de qualquer jeito. Então você só não vai ouvir a voz de Deus, ou nunca ouviu até hoje, porque tem algo na sua vida que precisa mudar. Tá? E nós estamos aqui para te ajudar. Amém? A Bíblia diz, meninas, em Efésios 1:4, que Deus nos predestinou nele antes da fundação do mundo. Não sou eu que estou dizendo. É o que está escrito. A primeira coisa, gente, para nós termos fé, é acreditar na palavra de Deus. Se você não acredita no que a Bíblia diz, você não tem fé. E não tem como ser chamada de cristã. Não dá, gente. Não dá. Não é. Não é. É anátema. Então, se você acredita no que está escrito, nós vamos falar tudo aqui, vamos fundamentar aqui, na palavra, o que está escrito. E contra isso aqui, não há argumento, não há justificativa, não tem. É lei, é decreto, é ordenança, é mandamento. Não tem como a gente fugir, nem para a direita nem para a esquerda. Para onde me vou? Se em todos os lugares o Senhor está, é isso aqui. Você tem uma Bíblia em casa? Você lê ela todos os dias?
Quantas refeições você faz por dia? Tirando as moças da dieta de jejum intermitente por uma semana, não falo disso. Você precisa pelo menos de umas 2 refeições, né? Um almoço pesado e um cafezinho. Pois é. Então leia a Bíblia 2 vezes no seu dia. Quantas vezes você conversa com Deus? Como você conversa com uma amiga, com um filho, com o marido. É assim, é oração. O que você faz para matar a sua carne? O jejum da carne, o que você faz para matar ela? É isso. É muito simples. Segunda coisa para a gente ter fé é ouvir a palavra de Deus. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é ler, ter em casa, ter um devocional diário com a palavra de Deus, conversar com Ele e ouvir. Ouvir no culto, ouvir aqui nas conferências, nos discipulados, ouvir em ministrações, né? Ouvir. A partir disso, a gente começa a acreditar no que está escrito. Então, volto. Efésios 1:4 diz: e Deus nos predestinou nele antes da fundação do mundo. Você foi planejada. Antes de Gênesis 1:1. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e tal. Antes disso, você já estava planejada. Ou eu não estou entendendo o que está escrito? Vocês entendem dessa forma também? Ou não? Aí em Gênesis 1:27, se você quiser abrir. Oh Deus, o Senhor me predestinou antes da fundação do mundo. Mas para quê? Para quê, Jesus? Qual é o sentido da minha existência nessa terra, né? Só vou fundamentar o que eu estou falando. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui está dizendo que você é a imagem do Pai. Todo mundo já ouviu isso, né? O que eu estou falando aqui, acho que todo mundo já deve ter ouvido. Não deve ser novidade para ninguém. Mas vamos fundamentar. Então, gente, a mulher, ela não é um plano atrasado de Deus. Ela é a arte final de Deus. Não somos um plano atrasado, somos a arte final do plano de Deus. Dá para entender isso? Ele fez todas as coisas em 5 dias, né? Fez toda a terra. Ele fez o homem, depois a mulher. Então ela foi a arte final. Sabe aquele toque? Aquele toque. Os homens, eles veem a gente decorar as coisas para conferência. Eles falam, meu Deus, para que tudo isso? Para que luzinha? Para que coisinha? Vocês gostaram da decoração? Vocês acham que ficou legal? É agradável aos seus olhos, mulher? Você que comeu docinho, tu acha gostoso esse doce? Né? O aroma, sente o cheiro, ó. Ou do café, ou desse perfumezinho que está no ar. Isso é agradável para você? Pois é, isso é feminino. Isso é mulher. Nós fizemos tudo já intencionalmente para promover dentro de você aquilo que Deus quer falar. Entende? Então, as conferências de homens aqui são diferentes. Entendeu? Por quê? Porque o universo masculino é diferente do universo feminino. E não tem como querer que um seja igual ao outro, porque Deus não criou dessa forma. Ele criou para ser diferente mesmo. Porque um encontra no outro aquilo que falta nele. Esse negócio de, eu quero ser igual, né? Tem alguns movimentos por aí que eu quero, não vou falar nomes, mas são vários, né? Mas tem um que é bem forte. Eu quero ser igual. Não é assim que fala? Mas Deus não fez para ser igual. E a graça de Deus em nossas vidas é sermos exatamente como Ele nos criou para ser. Por isso a mulher gosta do quê?
O homem, ele é da estrutura. Ele é do bruto, do grosso. É igual uma casa. Ele faz lá a coluna, o alicerce, a fundação. Ele faz. Aí a mulher vem com os retoques, toques, detalhes da cor, da pintura, do quadro, da flor, da luz, da cortina. Não é assim, gente? Isso é feminino. Claro que eu sei que muitas mulheres já foram feridas no seu feminino. E às vezes elas não conseguem ver dessa forma. Porque foi machucado. Às vezes por uma mãe com vários problemas de personalidade. Às vezes por um pai omisso, abusivo, não sei. Às vezes sofreu abusos. Enfim, vários podem ser os motivos. E aí isso tudo faz o quê? A gente sair do lugar de origem. Que é esse de Gênesis 1, 27. A imagem e semelhança do Senhor. A gente perde a graça. A gente às vezes não acha mais graça de arrumar a casa, de botar uma cortina, de fazer uma comida. Você já viu o homem cozinhar? Pão com linguiça. É arroz e arroz. Eles fazem assim, é duas coisas. É bastante churrasco com pão. A mulher tem uma variedade. Ela gosta de enfeitar a mesa. Isso é feminino, gente. Esse é o nosso lugar. E você sabia que o homem, ele tem a pele mais grossa, os pelos, eles têm mais pelos. A estrutura ósseo e muscular deles, cientificamente falando, pesa 25% a mais do que a da mulher. Por quê? Porque eles são robustos, eles são brutos, eles foram feitos para puxar tora. Não estou ofendendo os homens. Mas vamos para o princípio das coisas. Quando Noé, Deus falou, Noé, vai lá construir a arca. Era ele e os 3 filhos. Quem é que puxava a tora? Era ele com os filhos ou a esposa com as noras? Quem que tu acha que ia para o mato derrubar as árvores e arrastar para fazer a arca? Gente, é só ir para o princípio. Que a gente não erra quando a gente vai para o princípio. Você nunca vai errar se você for lá para o princípio de todas as coisas. Então eles iam para o mato, enfrentar leão, sabe? Ser picado pela cobra. E a mulher ficava em casa, sabe o quê? Preparando o betume. O betume que selava a arca. O propósito de Deus. A delicadeza dela no betume, do ponto, daquela excelência que possivelmente era o que elas faziam. Eles chegavam com as toras, rachavam, pregavam e elas iam passando o betume para não deixar a água entrar, né? Porque a pressão da água no dilúvio ia estourar a arca. Entende que assim, ó, parece que não é importante, né? Muitas mulheres se sentem desvalorizadas, não se sentem importantes. Porque foram machucadas. Só por isso, mulher, você talvez tenha traumas e conflitos. Mas não é essa a realidade de Deus para a sua vida. Você é importante. No mínimo, no detalhe. Porque se não fosse o betume, o trabalho de Noé com seus filhos, que durou praticamente média de 100 anos, ia estourar tudo. Entende a importância da mulher? Você sela o propósito do seu marido, dos seus filhos. É você que sela. É você que fecha as brechinhas. Que pode entrar, quem viu aquele submarino, né? Que foi lá para visitar o Titanic agora, os meses passados. E por conta de... ele tinha um arranhão no casco. Esse arranhão, a pressão da água fez estourar. Entende que são detalhes que fazem estourar um lar? E você, mulher, foi criada para fechar essa brechinha? Que pode ser mínima, ela pode fazer estourar alguma coisa. Você é importante. Quando está chovendo na sua casa, eu sei que tem alguns lares que têm um formato diferente, tá? Não estamos aqui falando de formatos. Nós estamos indo pro princípio. É Bíblia. E não tem o que eu fazer a não ser falar da Bíblia. Eu não posso falar outra coisa, tá? Mas na maioria dos lares, quando começa aquela tempestade, tem roupa no varal, tem janela aberta, tem porta aberta. Quem é que sai correndo fechar tudo? Recolher roupa e fechar a janela? Ou quem é que dá um grito lá de fora? Oh, fecha aí, recolhe a roupa, me ajude. Você sabe quem é, né?
Pois é. Aí você não quer que molhe o sofá da sua casa se deixar a janela aberta num dia de tempestade, não é verdade? Mas, espiritualmente é a mesma coisa. Quem é que deve fechar as brechas? Quem é que fica no lar? Não, lá em casa ninguém fica no lar. O marido sai cedo, eu saio cedo, as crianças saem também, fica todo mundo fora. Aí volta todo mundo no final do dia. Quem que presta atenção no lar? Quem que está atenta a detalhes da vida dos filhos? Que olha no olho, que sente a respiração de um filho que está diferente, que ele está cabisbaixo. Quem é que tem essa sensibilidade? É a mulher. Se no teu lar não é assim que acontece, então ele precisa ir para o princípio. Precisa converter o lar ao princípio. E você vai fazer isso com um bom acompanhamento de pastores e pastora. O pastor e a pastora te acompanhando. Eles vão te ajudar a levar esse lar para o princípio das coisas. Porque senão fica invertido e vai quebrando. Ao invés da mulher fechar a brechinha, é o marido que está fechando a brechinha e ela lá puxando a tora. Está errado. Está errado e falo com propriedade, porque eu tenho que falar que aquilo que Deus está falando aqui. Ele diz que é assim. O homem vai lá puxar a tora e a mulher que faz o betume, o que eu vou fazer se ele diz que é assim? Não tem como eu trazer outro perfil para vocês. Amém? A não ser o princípio da palavra. A mulher, gente, ela é cheia de beleza, de meiguice, de delicadeza, de força espiritual. Ela foi criada para ser esposa e mãe. A mulher, ela tem uma demanda enorme. Ela pode ter 10 atividades, 10 funções. Mas ela tem as prioridades. E quando a gente inverte uma prioridade, a gente começa a ter problemas, consequências, pesos. Muitas ficam enfermas, com crises de ansiedade, de pânico, com depressão, com várias situações. Porque ela está, às vezes, num lugar de sobrecarga que não era para ela estar. E quando a gente volta para a origem, a homeostase de todas as coisas, que é o equilíbrio de tudo aquilo que Deus criou. Deus criou a natureza. O que acontece jogar lixo no rio? Quem é de Laje sabe os alagamentos que a gente tem sofrido. É o Cará transbordando, que é o rio, né? Tem um rio que passa ali no meio da cidade. Por que o rio transborda? Se não houvesse uma cidade sobre ele, se não houvesse alguém bloqueando o seu fluir e eu jogando lixo lá dentro, ele iria transbordar? Não iria. Então ele não está no seu equilíbrio. O rio sofre. E aí ele transborda. É simples assim. Saiu da origem, vai dar problema. Saiu da origem, vai dar problema. Sendo homem, mulher, criança. Quando a gente entende os princípios de todas as coisas, a origem da criação, e a gente volta para esse lugar, as coisas começam a fluir. Fluir em todas as áreas. Você, mulher, começa a fluir por si, dentro desse universo todo. O seu lar começa a fluir, o seu casamento começa a fluir, a vida dos seus filhos, a sua vida financeira, tudo se encaixa. E quando o homem e mulher entendem os princípios e ambos trabalham para ir para esse lugar de origem, daí já era restauração total. Restauração total. O que temos feito para que isso aconteça? Ou não queremos que isso aconteça? Eu sempre digo, escolha a dor que você quer sofrer, tá? Tem a dor de ir para academia, malhar. Não estou falando, né, nesse sentido de que você precise disso. Mas só para fazer exemplos.
tem a dor de ser sedentário. Tem a dor, existem dores. Eu não vou fazer parto normal, vou fazer uma cesárea porque eu não quero sentir a dor. Tem dor também, mulher. Porque parto normal você deu ali, já saiu. Daqui a alguns dias já estamos fazendo tudo o serviço em casa, não é assim? A cesárea tem um processo. Mulher, é dor igual, não se engane. É que o mundo ele vem para aliviar a dor da mulher. A mulher não precisa casar, a mulher não precisa ter filho, a mulher não precisa cozinhar, ela não precisa fazer mais nada, ela não precisa se incomodar. Tá assim a coisa, é o que está sendo oferecido para o nosso universo feminino. Não precisa. Daí ela sofre a dor da solidão, da depressão, da ansiedade, da frustração, da sobrecarga, do peso. Ela sofre do mesmo jeito. Qual é a dor que você quer sofrer? De ter que acordar 3 vezes para dar mamar para o teu bebê? Ou de ser frustrada porque foi atingida dentro da alma, numa ferida que hoje você não quer ser mãe. Você está sofrendo a dor do seu conflito e da sua ferida, do seu trauma. É dor igual. Só que tem dores que geram frutos. Essa é a única diferença das dores. A dor que gera fruto. Sempre que você for fazer uma escolha, vai ter dor. Se não for agora, é lá na frente, vai ter dor. Mas vale a pena passar por isso? Analise qual é o fruto que isso vai lhe dar. Qual é o fruto que vai ser gerado a partir dessa sua decisão? Eu te garanto. Sou suspeita em falar, mas os frutos que são promovidos pelos princípios de Deus, eles são eternos. Eles são eternos. E a Bíblia diz que é plenitude, gozo de vida. Se eu perguntar aqui para você, só para eu te analisar. No seu dia, quantos por cento você se sente feliz e quantos por cento você fica triste? O ideal para que a gente tenha uma saúde mental, emocional e, claro que isso sobrepuja o espiritual, é que a gente tenha pelo menos 80% do nosso dia de alegria, de felicidade. E 20% para o dia mal, que a Bíblia diz que todo dia basta o seu mal. Todo dia tem alguma coisa para nós se incomodar, não é verdade? Todo dia tem alguma coisa que vai me entristecer, vai me chatear, vai me magoar, vai me deixar com raiva. Todo dia eu tenho um dia que é 20%. Só para a gente ficar saudável. Se não é assim a realidade, nós precisamos ver o que está acontecendo. Porque a Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Se está faltando alegria na sua vida, está faltando presença de Deus nela. Se você não se sente feliz, não se sente alegre, na maioria do seu dia, da sua semana, do seu mês ou da sua vida, falta a presença de Deus. E é isso que nós temos que buscar, incansavelmente, sem parar. Não é eu estou cheia hoje e amanhã eu não posso buscar. Eu estou cheia e eu transbordo. É um transbordar, não podemos parar. Porque diferente dessa garrafa, chegou no cheio aqui, para, né? Nós não. Porque se você parar de se encher, vai secar. E outra coisa, todo dia basta o seu mal. Todo dia tem um negocinho ruim entrando em nós. É fato isso. E se não há uma corrente, uma fonte que jorra todos os dias, essa sujeirinha que ontem me ofenderam, vai ficando aqui dentro e de um grãozinho vira uma montanha de problema. Daqui a pouco a gente está tomado por dentro. Tu sabe como é que o bichinho da goiaba entra na goiaba? E como é que ele apodrece a goiaba inteira? Se a gente pega uma goiaba, tu olha, tu não fala que está podre. E aí tu morde, está podre. Por quê? Porque foi um negocinho mínimo, imperceptível que entrou. E estragou todo o nosso interior. É isso. Por isso essa busca, ela precisa ser inconstante. Constante.
sempre, eternamente. Por quê? Porque rio, você já viu o rio correr e ficar sujeira nele assim? Fica nas margens, né? Porque ele vai levando e vai arrastando a sujeira. Esse fluir de águas vivas que deve jorrar de dentro de nós é o que nos dá a condição de sofrer tribulação, de passar por dificuldade, de ter problemas, de entrar ofensas, de entrar conflitos e nós não adoecermos. Não adoecermos. Porque o rio transbordante leva embora. Ontem eu estava triste, mês passado tinha conflito, esse mês já passou. Esse renovo diário. Porque a presença de Deus, ela é renovável. Ela nos renova todos os dias e a Bíblia fala sobre isso. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam para conosco. E junto com elas, linda, sabe o teu dia que tu acorda? Ele é um presente para você. Por isso chama passado, presente e futuro. Porque o teu dia é um presente. Todos os dias Deus vem e te dá, antes de você acordar, um novo dia para você fazer diferente. Porque Ele já se renovou para contigo. É nós que não renovamos. A gente dorme com o problema no travesseiro e acorda com ele. E a gente passa o dia arrastando uma dificuldade. Isso são meses e anos muitas vezes. E Deus se renova todas as manhãs. E a gente está carregando coisa de 10 anos atrás. Não vale a pena. Isso vai estragar o teu interior. Às vezes você está linda por fora, igual uma goiaba. Na hora que abre, está podre. E não é porque você quer. É porque talvez falta só entender. E deixar Deus fazer a obra. E nós estamos aqui para te ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Conte com a gente. Vamos lá, Jesus Cristo. Faça, Pai, a sua vontade, Deus. Se você quiser abrir 2 Crônicas 7,14. Amém, Paizinho querido. Estamos aqui, Senhor. A sua vontade sobre nós, Pai. Ela é que predomina. Em nome de Jesus. 2 Crônicas 7,14. Diz assim, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, se está podre por dentro, o que nós temos que fazer? Tem um processo. Deus, Ele trabalha com processos. Entenda isso. Não pule processos. Não aborte processos. Não protele processos. Quando você entende que aquilo é processo, cara, se lance logo e mergulha logo. Naamã podia ter sido curado antes. Precisou passar 7 processos. Jonas não precisava ir para o estômago do peixe. Teve que ir para passar por processos. Tem coisas, gente, que Deus só permite acontecer para que promova processos em nós. Para que a transformação seja feita. Nós falávamos ontem aqui da decoração. E Deus ministrou algo sobre a metamorfose da borboleta. Processos. Lá no balanço, que vocês vão tirar foto, tem umas borboletas atrás. Depois vão tirar foto, tá, meninas? Vão tomar café, vão ter comunhão, bem lindas. Aproveite, que foi tudo feito para vocês. Para Jesus e para vocês. Então é processos. Não pule processos. Porque se você pular, lá na frente ele vai estar lá de novo. Você já viu passar de ano sem tirar a média na escola? É possível? Tem prova. Aí você não tira a nota e vai rodar. Aí chega no final do ano, meu Deus, rodei. Aí volta tudo do início. Processos quando eles são
burlados, ou até mesmo, gente, sem conhecer, sem entendimento. A gente faz isso por causa da dor. A gente pula processo, burla processo, empurra processo para frente, protela, porque dói passar por eles. Só que te garanto que ao chegar no final, você tem que fazer tudo de novo e passar por tudo de novo. Ainda bem que pelo menos já passamos uma vez, agora eu já sei, o processo vai ser menos dolorido. Mas você vai ter que passar. Então, quando você começar a passar por situações e tal, vá para o Senhor, pergunte para Ele, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me dizer, me mostrar? Fale comigo, audivelmente, através de uma oração, de um sonho, na palavra, enfim, fale comigo, me confirme. Vá perguntar para o seu pai que te criou, e que te ama, e que te cuida, e que te zela, o porquê e para que esses processos. Então, volto aqui. Para a gente não ter um interior podre igual uma goiaba, né? A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar. Então, se você não sabe como buscar a voz do Senhor, se você não sabe como Ele vai tratar o seu interior para deixar bem lindo, tá? Primeiro, se humilhar. Esse se humilhar aqui, primeiro tem que reconhecer que somos pecadoras. Segundo, arrepender-se disso, dos pecados que a gente faz. Ah, mas eu não peco. Não há quem não peque todos os dias. Não minta para você. Não deixe o Satanás mentir para você. Peca sim, todo mundo peca. Pouquinho na hora de dormir já pede perdão pro Senhor e amanhã tá tudo renovado, as misericórdias dele. Mas que peca, peca. Algumas carregam pecados de estimação. Está dentro do bolso, da bolsa, da gaveta. Vai para o travesseiro dormir junto. Pecado de estimação. Maculando a sua vida, o seu leito, a sua mesa, o seu lar. Os altares, né? Do seu lar, da sua vida. Então, se humilhar, arrepender-se. E orar. E buscar a minha face. Que é essa intimidade. Tete a tete. Uma DR com Deus. Uma DR com o Pai. Tete a tete. Você e Ele, somente. No secreto. Fecha a porta do seu quarto, como diz Mateus. E vai ter com Ele. Vai conversar com Ele. A oração, gente, é diálogo. Tu fala e espera para Ele falar. Não é você fala. Eu vou pro secreto, fico 1 hora só. Ai, tô aliviada, agora eu saio do secreto. E Deus, a hora que Ele ia falar, ela saiu. Não deu tempo. Não é isso, querida. Fale e escute. Tem dia que não é para falar nada, é só para escutar. Senta e escuta. Quietinha, concentrada, sensível, buscando entender o que o Espírito Santo quer. Invoca o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nesse quarto, eu invoco a sua presença. E escute o que Deus quer com você. Então, buscar a face dele é esse secreto. E se converter dos maus caminhos. Mudança, metanoia. De glória em glória, a gente vai sendo transformado pela renovação do nosso entendimento. Mudança. Se converter dos maus caminhos. E então Ele ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém? É isso. Olha aí, ó, solução quentinha para vocês. Leva para casa. Degusta pão da vida, servido aqui, ó, quentinho, saboroso para ti nesse momento. Em nome de Jesus. E com isso, gente, nós estaremos indo para um lugar de restauração. Jesus veio para a terra para restaurar o governo de Deus na terra.
Satanás queria governar lá no céu. Não vou ler tudo, vou só citar. Satanás queria roubar o governo de Deus no céu porque ele se inflou por conta da adoração que Deus recebia. E Deus mandou ele embora, ok? Jogou ele no abismo. E aí Deus veio para a terra, Gênesis 1:1, reconstruiu e colocou lá nas bandas do Oriente um jardim maravilhoso, lindo, né? Vocês já devem ter lido. E lá colocou o homem e a mulher. E ele disse para o homem: governe sobre tudo, todas as coisas, do céu, da terra e no mar. Então o homem tinha governo sobre tudo, tudo. E a adjunta dele foi colocado quem? A mulher. Para quê? Para ajudá-lo a governar, querida. Entenda que o rei precisa de uma rainha, não é verdade? Quando o rei não tem uma rainha, ele logo dá um jeitinho de achar uma. Porque ele tem um trono à direita dele, que é o lugar dela. Mas quem é que anda com o cetro na mão? Quem é que tem o cetro? Quem é que tem a coroa? É o rei. Mas é ela que ajuda ele a governar com sabedoria. Porque uma rainha tola, ela vai ser uma Vaste da vida. Ela vai ser uma Jezabel, que ajudava Acabe a governar para o seu mel prazer e não para o propósito de Deus. Entendam isso. Você é rainha. O teu marido é o rei da sua casa. Os seus filhos e filhas são príncipes e princesas. E há um governo estabelecido naquele lugar. Em nome de Jesus. Se você nunca ouviu isso, receba isso. E nós vamos fundamentar aqui. Cada lar aqui tem um representante de Deus dentro. Tem. E nós vamos ler. Para saber quem é que representa Deus dentro do seu lar. Quando o rei sai, que ele se ausenta, ele diz para a rainha: rainha, ele delega autoridade. Rainha, eu vou ficar tanto tempo fora, vou para a guerra, e tu faz assim, 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 ok? Ok. A rainha, ela vai governar aquele lar a partir da autoridade de quem? Quem vai delegar autoridade para ela governar o lar? O rei. Ele determina as ordens. É isso ou não é isso, gente? Só fazendo uma conjectura aqui, realmente como se fosse uma monarquia ali, né? Vamos lá. Gênesis 1:16, por favor, pode abrir tua Bíblia, você que trouxe, ou no teu celular. Eu tenho o celular, mas eu gosto da Bíblia assim, não sei o cheiro dela. Já senti o cheiro de livro, de papel? Não tem igual. O celular é bom, mas o livro é diferente. Não sei. Talvez seja eu, né? Poética. Vamos lá em Gênesis 1:16. E a Bíblia diz: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Sol, lua e estrelas. O sol é maior e o sistema é solar ou lunar? Qual é o nome do sistema? Solar. Então quem governa o sistema? O sol. A lua tem luz própria? Ela reflete a luz de quem? Do sol. Então um homem posicionado dentro do seu lar, ele ilumina a vida da esposa, e as estrelas são os filhos. E reflete essa luz. A luz do homem é de quem? Vamos lá, 1 Coríntios 11. Vamos passear pela Bíblia, meninas. Vocês não gostam? Eu adoro. Vamos lá, 1 Coríntios 11. Quem gosta de ler, o que diz 1 Coríntios 11?
11:3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, só para te entender o princípio de governo que eu estava falando lá, Satanás queria roubar o governo de Deus no céu e ele foi expulso. Deus construiu um jardim, colocou o homem e a mulher para governar. E o que o inimigo fez? Ele não derrubou o homem, ele não derrubou a mulher, ele derrubou o governo. Entenda que Satanás não estava muito aí se era homem, se era mulher, ele queria o governo, porque ele não tinha o governo do céu, ele não pôde ter. E aí Deus faz o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Os seus filhos não são sua imagem e semelhança? São, né? E se tocar nos seus filhos, não toca em você? Quem aqui que se alguém tocar nos seus filhos, você não vai sentir? É a mesma coisa. Tocou num filho de Deus, ele vai sentir. É claro que Satanás não conseguiu derrubar ele, eu derrubo o filho então. E ele foi para cima e ele conseguiu derrubar o governo de Deus na terra e disse: esse jardim agora é meu. Já que eu não tive o céu, eu vou ter o jardim. E uhul! Só que ele não sabia, né, que ele não podia ter o jardim, porque ele é um condenado ao inferno. Então ele não pôde ter o jardim. Porque o jardim, depois que o homem e a mulher saíram de lá, então o que Satanás fez? Reproduziu na vida do homem e da mulher a mesma expulsão que ele sofreu do céu. Ele caiu do céu e agora eu vou descontar Deus, e agora quem cai são os filhos dele. Agora eles vão ser expulsos. Aí vem a vingança. Ele derrubou o governo. E desde então, gente, se vocês lerem a queda, e vem vindo. Meu Deus, quantas histórias. E Noé, e Moisés, e Davi, e tantos outros. E veio profetas, e toda aquela história de Gênesis a Malaquias. E aí veio ele. Oh, aleluia, o nosso amado, o amado das nossas almas. Já fazia 400 anos que Deus não falava com a terra. E ele veio. Sabe para quê? Para restaurar o governo. Para restaurar o jardim. Para restaurar o princípio de todas as coisas. E a Bíblia diz que ele colocou o reino dentro de nós. Agora, não está mais por aí, está aqui. Ele colocou dentro de nós. E tem uma música de Alessandro Vilas Boas, né, Marcelo? Se você quiser fazer um fundinho com ela. E ele colocou o jardim em mim. Você está entendendo o que Jesus fez em nós? Milhares de anos passaram e ele veio e restaurou o princípio do jardim, de toda aquela perfeição. E ó, o Espírito Santo, reino inabalável dentro de nós. E aí ele estabeleceu novamente o que era para ser desde o princípio. Quem que era o representante de Deus no jardim? Antes da queda. Quem que era? Adão. E quem que era a sua rainha, que ajudava ele a governar? A Eva. Efésios 5. Para a gente só finalizar essa palavra aqui. Fechar o raciocínio. Se vocês estão me acompanhando. E se tiverem dúvidas, menina, eu estou à disposição, tá? Aqui depois dos cultos, da ministração, no WhatsApp, nas redes sociais lá do Insta. Chame alguém, alguma pastora, alguma liderança, converse. Nós estamos aqui à disposição, tá? Para te ajudar a virar as chaves da sua vida. Em nome de Jesus. Eu só preciso ler, porque tem que fundamentar, gente. Senão Satanás depois fica fazendo festa na mente das pessoas. Tem que ter palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus só vai revelar aquilo que saiu da boca de Deus. E haja luz, houve luz.
Deus falou, o Espírito executou a obra. Então, para que o Espírito execute a obra dentro de você, tem que ter palavra de Deus. Saiu da boca dele e vai gerar efeito. E o resto aqui é só revelação, explicação e pregação, né? Efésios 5, 27. Perdão. Desculpa, meninas lá da... pode ser 22. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a água da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Fundamentado, vamos lá. Quando Jesus veio restaurar o governo da terra, lá nós lemos em 1 Coríntios 11 que Deus é o cabeça de Jesus. Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Isso é uma hierarquia de governo do céu na terra. É o que a Bíblia diz. Então, se dentro do nosso lar tem um homem, ele representa Jesus Cristo. Porque Jesus é o cabeça dele, tá me entendendo? Se ele é o sol, os nossos maridos, é o sol daquele lar, quem ilumina ele é o Cristo. E ele vai refletir a luz do Cristo em nós, mulher e filhos, que falamos em Gênesis 1:16. Estão entendendo agora o fechar da coisa? Pegaram? Leva para casa a pérola. Pegaram a pérola? É isso aí. Deu para entender? Você é uma rainha, tem um trono, só que, preste atenção. Não caia no engano dos espíritos, das potestades do ar aí que ficam oprimindo a gente. Quando o marido está ausente do trono dele, a rainha não senta no trono do rei, tá? Ela tem o trono dela. Ela não pode sentar no trono do rei. É do rei. E ela não pode usar o cetro. É do rei. Então, quando o seu marido, se ele ainda não obedece a palavra, se ele ainda não é cristão, você não pode governar porque ele não está governando. 1 Pedro 3 diz, aprenda no silêncio. Santifique a sua vida. E através do seu comportamento esse homem vai ser tocado. E aí ele se posiciona. Um grande erro, inclusive no nosso meio, e muitas pastoras e pregadoras famosíssimas pregam assim, a mulher posicionada, puf, essa mulher sentou no trono do rei. Porque não é posicionada, reposicionada para o homem se posicionar. O que ela faz é ajudá-lo. Ela posicionando o homem através do seu reposicionamento. É só para a gente entender. Porque às vezes a gente fala, mulher tem que se posicionar. Mulher vai lá se posicionar. E daí ela acha que ela já vai chegar governando o lar. E aí ela se posiciona errado. Entenda que homem é posicionado e a mulher está no seu reposicionamento. Porque ela depende do posicionamento dele. Mas Flávia, nós somos sacerdócio real. Meu Deus, quanto já ouvi isso. E Deus também fala comigo, eu também sou sacerdote. Entendo, amada. Você também é templo do Espírito. Você também carrega a presença de Deus. Você é sacerdócio real, sim. Mas não é sacerdote. Vamos lá em 1 Timóteo, lá em Timóteo. Governo. O único que pode governar a terra é Cristo através do seu representante. Quem é o representante de Jesus na terra? O homem. É sobre isso, mulheres.
Ah, mas Deus fez errado, então botou o homem para governar e eu. Nascemos mulher. Se nós não entendermos esse lugar, nós estamos rejeitando a criação de Deus nas nossas vidas, a sua origem. Nós estamos falando não para o pai, dizendo que ele errou. Será que o pai erra? Será que ele errou em nos fazer mulher? Tu quer ir puxar tora mesmo? Você não vai aguentar, os seus ossos são mais finos e mais frágeis. Você não dá conta. O teu psicológico, o teu emocional não tem a estrutura que o psicológico e emocional de um homem tem. Quando você estiver cheia da pressão, assim, ó, já está surtando em casa. O homem entra, parece que... Estou falando de um homem posicionado. Ele dá 2, 3 palavras, ele reposiciona todo mundo. A mulher, os filhos, fica todo mundo ó. Pronto, resolveu o problema dela. Ela está surtando bem louca. Não está mais dando conta. O homem chegou, Joãozinho, Maria e Beltrano. Pronto. Acabou o problema. Só que a gente não deixa, né, o homem entrar nesse lugar. Sabe por quê? Porque a nossa geração é caída. A geração anterior é caída. Muitas mães da geração anterior diziam assim, porque você tem que trabalhar, tem que estudar. E não estou dizendo que isso é errado, tem que fazer sim. Trabalhe e estude também. Ótimo. Cresça, desenvolva, evolua, por favor. Tá? Para ficar inteligente, né? Porque aí entende mais. Mas elas diziam, assim você não vai depender de homem. Nenhum homem manda em você, assim você casa e aí ele que lute. Muitas, ó. Isso já vem desde a década de 70 já. Claro que eu sei que muitas mulheres dessa época sofriam muitos abusos. E lá no Velho Testamento tem muitas também. Só que isso é um outro problema do homem caído. As mulheres sofrem abuso por causa do homem caído. Se o teu marido é autoritário é porque ele está caído. Se ele é pornográfico é porque ele está caído. Se ele é adulto ele está caído. Se ele não te ama, não te acaricia, se ele não te valoriza, ele está caído. Entenda, amada, não tem a ver com... Tem a ver com uma geração de homens caídos. O que esse homem precisa? Se posicionar no lugar de quem? Do governo. Aonde Cristo ilumina ele ilumina a mulher e os filhos. É esse o lugar do cara. Só que enquanto você estiver no lugar dele, ele não vai conseguir. Alguém pode sentar em 2 cadeiras? Pode? A Joyce sentar no colo da Jaque e ficar ali? Se a cadeira é da Jaque? Não dá. Cada um tem o seu lugar, gente. Ocupe o seu lugar, mulher. Essa cadeira do homem ainda no posicionamento de Deus ainda está vazia. Ore, jejue, em silêncio. Sabe assim, vai ganhando ele com o seu comportamento, mulher. Que comportamento, Flávia? Uma mulher sábia. Leia Provérbios 31, pronto. Não preciso falar. Só lê lá. Tem dificuldade de aplicar Provérbios 31? Nós te ajudamos. Tá? Gálatas 5, 22. Frutos do Espírito. Leia lá para te ver. Tem dificuldade de aplicar os frutos do Espírito Santo na sua vida? Nós te ajudamos. A palavra precisa ser aplicada. Não adianta conhecer de Gênesis e Apocalipse e não aplicar. Eu conheço mulheres que conhecem meia dúzia da palavra e aplica. A vida dela é 3 vezes mais abençoada do que aquela que sabe tudo e não aplica nada. Ou quase nada. E acha que o saber dá para ela algum tipo diferencial, né? Isso é tolice. Porque a letra mata. Quem promove vida é o Espírito. Letra e Espírito precisam estar juntos. Assim como eu oro, que eu me santifico, que eu busco a presença de Deus, eu leio e como da palavra. Presença e palavra, você não vai errar. Se errar vai ser pouco. Entende? Então, meninas, o que é a nossa responsabilidade? Você que é mãe, tem filho, homem, faça ele entender sobre a Bíblia. Não seja uma mãe que castre os seus filhos.
Castrar o quê, Flávia? A hombridade dele, o governo dele. Não seja uma mãe tola que vai fazer aquele menino ficar debaixo da asa da mãe até os 40 anos. Está errado isso. Ele não vai conseguir crescer. O governo de Deus vai ser comprometido na vida dele. Depois ele vai ter problema no casamento dele. E você que tem filha menina, ensine ela sobre a Bíblia. Filha, a Bíblia diz que a gente deve ser assim, assim, com o pai, com os manos. Ensine, discipule a sua filha. O discipulado do homem é Timóteo. O discipulado da mulher é Tito. Tito 2. Leia lá. Tito 2. É assim que tem que ser, mulher. Ensine a sua filha menina nesse lugar. Nós aqui temos discipulado toda quinta. Uma quinta é o homem, uma quinta é a mulher. Uma quinta é o homem, uma quinta é a mulher. E é nesse lugar que a gente está, trilhando um caminho. O homem posicionado, reposicionando a sua casa e restaurando o seu lar. Como é que a palavra de crônicas vai acontecer e Deus descer do céu e sarar a nossa terra se nós não tivermos alinhamento? Não tem como Deus descer sem alinhamento. Ele não desce na sua vida se você não estiver alinhada, como eu falei no início. Nunca ouviu a voz de Deus ou faz tempo que não ouve? É porque está desalinhada, tem que alinhar. Deus não vai descer no casamento se não tiver alinhamento do casal. Deus não vai descer no lar se não tiver alinhamento. Deus não desce na terra. Jesus não voltou ainda, sabe por quê? Porque está faltando alinhamento. A igreja é reflexo dos lares. Enquanto os lares não estiverem alinhados, a igreja não está sarada. A gente quer uma igreja gloriosa, como fala em Efésios 5, sem ruga, sem mácula, mas entenda que se não está ainda aí, é porque tem lares que precisam se alinhar, vidas precisam se alinhar. Aí a gente constrói uma igreja ao nível do Cristo, glorioso, sem ruga e sem mácula. Mas mulher, tem que começar lá na nossa casa. Não é aqui que começa, é lá. Aqui é a manifestação do corpo. Lá que começa, no secreto, no individual, dentro daquela pequena igreja de 3, 4, 5 pessoas que é o seu lar. Ali tem um corpo, tem um rei, tem uma rainha, tem príncipes e princesas. Ali tem uma igreja e tem um sacerdote. Se ele ainda não sabe, se ele ainda não entendeu, se ele ainda não reconhece esse lugar, você está aqui hoje, recebendo entendimento para ajudá-lo. Só ajude. Não adianta bico de bota todo dia. Ele não vai entender. Tacar-lhe os pratos, os garfos, as panelas, ele não vai entender. Você vai bloquear mais ele, você vai endurecer mais ele. Ele vai ficar mais duro, ele vai ficar mais teimoso, mais, enfim, autoritário. Porque isso fere a hombridade dele. E um homem com a hombridade ferida, ou ele vira um banana, ou ele fica autoritário. Porque o banana, ele não dá conta daquela mulher, ele fica omisso, neutro, zero à esquerda. Ou ele vai ser mais do que ela e aí vai ter guerra, porque ela é, ele vai ser também. Se ele é um homem, né, que ele não aceita que ela fira a hombridade dele, ele vai crescer mais e aí a gente vai ter problemas, a gente vai ter muita intriga dentro do lar, o casal brigando direto e as crianças participando disso. Baixe, morra você, mulher. Encontro de Marias, volto lá do princípio agora para fechar. Ela é uma escola que discipula mulheres nesse lugar, tá? E quando Deus, enfim, falou sobre a minha filha e tal, depois Deus veio falando tanta coisa, gente, fala e vai falar cada dia mais. Mas uma das coisas é, na Bíblia existiram 5 Marias. Eu não vou falar delas porque nós não temos tempo, tá? Eu vou citar elas, depois você pode estudar em casa. A Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, Maria Madalena,
A Maria, esposa de Cleopas, que era a tia de Jesus. E Maria, mãe do evangelista Marcos. Todas elas foram servas do Senhor. Sabe o que diferencia, e a gente entendeu isso, é o coração dessas mulheres. Quem elas eram aqui dentro. Quem foi Maria, mãe de Jesus? Nenhuma dessas mulheres foi Débora, Esther, a rainha, a líder. Que é só isso que a gente ouve, né? Só que eu te digo, Esther foi temente o tempo todo. Ela morreu para salvar um povo. Ela renunciou uma vida, uma juventude, uma beleza para casar com um rei ímpio, beberrão, se você não sabe. Então imagine ela se deitar com aquele rei lá. Porque ela tinha um propósito de vida. E mesmo diante do vislumbre do castelo, ela nunca saiu do propósito. Muitas querem ser Esther só por causa do castelo. Mas a vida dela, o coração, o propósito, a intimidade, o temor dela, ninguém quer. Nós só queremos o castelo, o vislumbre. Débora, a mesma coisa. Ela foi uma líder. Meu Deus, tem um monte de Débora por aí. Só que a Bíblia diz que ela era temente, ela tinha dons do Espírito. Ela não se passava, ela não foi para frente de guerra, ela mandava o Baraque. Ó, Baraque, vai. Porque ela sabia o lugar dela, ela tinha temor, ela tinha um coração. É nesse lugar que nós queremos chegar. O perfil do coração da mulher. E a gente quer um empoderamento, e a gente quer... Meu Deus, a mulher empoderada. Meu Jesus. Aí me diga na Bíblia aqui. Qual das mulheres aqui foi a mais empoderada de todas, na sua opinião? Eva, Débora, Esther. Que mais? Jezabel, Dalila, Sara. Fala para mim lá. A mulher de Noé. Quem mais? Isabel. Quem? Quem foi a mais empoderada? A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, enquanto ela estava gestante, quando Isabel cumprimentou Maria, o menino foi batizado dentro da barriga de Isabel, João Batista. A mulher mais empoderada era a mãe de Jesus. Uma mulher simples, que foi esposa e mãe. Porque tem a ver com o propósito que ela carregava. E não com aquilo que ela fazia. A sua demanda de vida. As suas N funções, atribuições. Não se trata disso. Se trata do propósito da sua existência. O poder de Deus na sua vida. De você liberar uma palavra para uma mulher e ela ser curada. Da sua alma. Do seu psicológico, do seu espiritual ou do próprio corpo dela ser curada. Isso é poder de Deus. Você quer ser empoderada? Se encha da presença. Porque o mundo não prega isso. O mundo te dá poder de outra forma. Colocando o dedo na cara do seu marido. Castrando e anulando os seus filhos. É isso que o mundo quer que a gente seja. Esse tipo de mulher empoderada. Não é esse o empoderamento de Deus nas nossas vidas. É ter poder no Espírito Santo. De colocar a mão numa mulher e ela ser transformada, de liberar uma palavra e a vida dela mudar e salvar. É isso, gente, que é o poder para nós. E Deus não daria isso para uma mulher. Por que Ele não deu o mesmo poder para Esther e deu para Maria? Porque todo mundo ia dizer que ela tinha poder porque ela era a rainha agora. Deus, você vê como que Ele trabalha, né? Oh, Senhor maravilhoso, Ele tira a vanglória. Oh, poderoso. Ele deu o maior poder dele dentro de uma mulher para ela carregar um propósito poderoso para uma mulher simples. Oh, normal, humilde, como muitas aqui. Mãe de família. Esse é o maior poder de uma mulher, ser mãe de família. Depois existem outras coisas, mas esse é o melhor e o maior de todos. Amém, Jesus.
Pai, nós te agradecemos. Eu quero passar para vocês um vídeo. Tem 2 minutinhos, tá? Para a gente encerrar. Esse vídeo, ele é uma problemática da sociedade. Só um pouquinho, galera. Só um pouquinho. E vê se tem alguma coisa a ver nesse vídeo. Tente se identificar, se avaliar, tá bom? E depois do vídeo, a gente vai fechar. Amém? Quer que apague a luz da frente para enxergar melhor? Deixa eu... Alguém apaga para mim, fazendo um favor. Já ia descer ali. Acho que tá bom, né? Elas vão liberar ali. Vê se isso acontece dentro da tua casa. Os homens não são o problema da sociedade. Eles talvez estejam escondidos atrás de folhas de figueira, atrás do direito, atrás da pornografia, atrás do adultério. Mas esse não foi o homem que o Senhor convocou para governar. Esse é o Adão, esse é o homem caído. Esse é o homem que está sendo abatido por um movimento de mulheres. Mas nós não somos essas mulheres. Nós vemos nos homens todo o potencial que Deus colocou dentro de cada um deles. Nós estamos aqui para ajudá-los a ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Mas existe hoje a morte social do homem, produzido por movimentos caídos, por uma cultura caída. Uma cultura externa que obriga o homem a esconder a sua masculinidade, a sua virilidade, a sua força, e não lhe permite desfrutar ou entrar nesse lugar que foi Deus quem colocou, não foi a sociedade. E viver a sua masculinidade na sua plenitude. É a castração espiritual do homem, consequentemente do pai e do masculino, que inicia pela diminuição da importância do homem dentro da sua família e, consequentemente, da importância dele na sociedade. Eles perderam um lugar social, se sentem frustrados, oprimidos, excluídos, desconfiando do seu potencial, da sua habilidade. Deixam os seus papéis como marido e como pais, afinal de contas, nós damos conta de tudo. Acabam se entregando às imoralidades, acabam se entregando aos vícios, como consolo daquilo que nasceram para fazer, mas não conseguem. Não conseguem nem ser nem fazer, nem nas suas casas e nem na sociedade. Quem está fazendo isso? Mulheres. Dissuadindo e removendo o homem do seu lugar de espaço e de valor. Dizendo que nós damos conta de tudo. E acabamos causando dano para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Os homens não são o problema da sociedade. Eles talvez estejam escondidos atrás de folhas de figueira, atrás do videogame, atrás da pornografia, atrás do adultério. Mas esse não foi o homem que o Senhor convocou para governar. Esse é o Adão, esse é o... Tinha terminado, né? Estava repetindo. Pode acender. Nós precisamos entender, gente. Deus não está chamando aqui um exército de mulheres para pisar na cabeça do diabo simplesmente. Nós não vamos para uma frente de guerra porque esse não é o nosso lugar. Débora tinha Baraque. Ele ia para a guerra porque ele era general. Existem homens. Por que a gente entende que homem precisa estar na frente? Porque ele é o nosso muro de proteção, mulher. É que às vezes acha que o homem está na frente para me tolir, para me podar. Para, mulher. Se você tirar ele da frente, tu leva um tiro na cara. Conheço muitos lares aonde aquele homem que era um zero à esquerda, um banana, quando ele levantava para ir no culto, ele dizia: mulher, hoje eu vou no culto. Você sabia que o inferno muda quando esse homem banana levanta para ir para o culto? Esse homem que muitas mulheres às vezes colocam os dedos na cara do marido e diz que ele é um zero à esquerda? Você sabia que nós, mulher, mesmo sendo sacerdócio real, temos um poder e uma autoridade que o homem tem tantas vezes mais? O poder e a autoridade do homem contra o inferno vai além do nosso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Jesus. Jesus não tinha o maior poder e autoridade contra o inferno na terra? Não foi ele? Porque Deus é o cabeça de Jesus.
Jesus o cabeça do homem. Ó, a hierarquia. E o homem da mulher. E depois os filhos. Por que os filhos são vulneráveis? E nós temos que proteger eles do inferno. Porque eles são criança, a autoridade deles ainda não é grande, não é crescida. E a nossa autoridade tem um tamanho e a do homem outro tamanho. Um homem posicionado é outro nível espiritual. Não seja Dalila, que sutilmente vai matando a presença, sutilmente vai matando a hombridade. Essa pastora é Juliana Ferron, para quem conhece ou não conhece, quiser, né? Ela tem uma história, mas Deus chamou ela como Paulo. Não casou, mas fala de casamento. Então ela está entendendo coisas que muitas mulheres casadas não estão entendendo. E ela não é casada. Só para entender como está nossa mente aí perdendo informação. Porque a Bíblia diz que se os filhos dele não clamarem, até as pedras clamarão. Muitas vezes Deus tem que levantar mulheres assim para falar a verdade para outras que estão casadas, que já deviam saber. Isso é um confronto para nós. Entendeu? É um confronto. Era para nós sabermos, porque somos casadas, temos experiência, temos marido e filhos, né? Não. A gente está dando ouvido para a serpente, para o empoderamento. E o empoderamento dentro da igreja, tá? Porque o do mundo a gente já sabe. Agora o da igreja é sutil. Então, Deus conta com você, mulher. Ele precisa de você para ajudar a restaurar o governo dele na terra. E não pode ser através de nós, é através dos homens. Se você tem um filho ou um menino, crie ele para isso. Se você tem um marido, ajude ele a entender isso com sabedoria. Deus conta com você, Ele precisa. Você é o ventre materno que gera. Você tem o ventre, mulher, de gerar a vontade de Deus. Não foi isso que Maria gerou? Da onde Deus tirou Adão? Do ventre da terra. Por isso a natureza é chamada aí a nossa mãe natureza. Porque é bem isso mesmo. Ele é o pai, tinha uma semente, plantou na terra e nasceu a gente do pó. Por isso a gente... E outra coisa, a nutrição é do ventre, da mãe, da mulher. Você nutre a vida do marido, você nutre a vida dos filhos. Com sabedoria. Que tipo de nutrição você está oferecendo para eles? Chips ou Coca-Cola? Agora lá no espiritual. Palavrões, xingos? O que é? Que você está nutrindo a vida dos filhos e do marido? Desonrando? Isso é nutrição. Está oferecendo um alimento que não presta. Para a alma e para o psicológico e para o espiritual deles. E não está nutrindo o lar. Então, é para a gente assim, buscar esse lugar. Deus, eu entendi o meu papel, eu entendi o meu lugar, eu sou mulher, eu gero, eu nutro, o Pai me ajuda. E buscar esse lugar. Para esse marido que só apronta, para esse marido que é difícil, para esse marido que é duro, que não entende. Peça a Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar sabedoria. Porque a Bíblia diz em Tiago, se lhe falta sabedoria, clama a mim, eu derramarei deliberadamente. Se está faltando sabedoria porque não está buscando, aí volto lá, não está buscando certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Em que mesa você está sentando para ouvir algo de Deus? É isso. Amém, mulheres? Amém, Jesus. Então vamos orar, se você puder ficar de pé. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós te agradecemos por cada palavra, por cada semente hoje plantada nos nossos corações.
Deus, nós desde já declaramos fertilidade no coração delas. Senhor, que haja fertilidade. Que essas palavras aqui hoje encontrem uma terra fértil dentro delas. Que se tinha algum coração duro aqui, rochoso, arenoso, espinhoso, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos derrota para as feridas, para os conflitos, para os traumas, Pai. Para a dureza, para a incredulidade, para o orgulho. Nós declaramos derrota em nome de Jesus. Senhor, reposicione essas mulheres dentro do seu lar. Pai, reposicione essas mulheres dentro da sociedade, dentro da congregação que elas fazem parte. Deus, vem nos reposicionar para o nosso lugar de origem, Pai, como aqui nós vimos hoje na sua palavra, Deus. Para que assim, Senhor, o seu governo seja realmente estabelecido. Porque Jesus veio há 2023 anos resgatar o governo. Ele era chamado filho de Davi, porque é exemplo de Davi, que governou segundo o coração de Deus. Jesus veio aqui na terra para restaurar o governo do trono de Davi, o princípio do jardim, e colocou dentro de nós, para que agora nós possamos governar sobre tudo aquilo que Ele nos deu para governar, Pai. Senhor, tira toda a incredulidade, Deus, espíritos de engano, que enganam essa mulher, que ela tem que sentar no trono do marido dela, que ela tem que governar no lugar dele, que ela tem que ser à frente. Senhor, em nome de Jesus, reposiciona as mentes aqui, os corações, o espírito e a conduta dela dentro do seu lar, dentro da sociedade, dentro da igreja, Pai, em nome de Jesus, Deus. Para que assim, Senhor, os cabeças, representantes de Jesus nessa terra, possam tomar o seu lugar e governar, Senhor, a exemplo de Jesus em Efésios 5, que veio e se entregou por ela. Não tenha medo, mulher, do seu marido governar. Sabe por quê? Porque quando ele se posicionar em Cristo e a luz do Cristo refletir nele, ele vai governar a sua vida, o seu lar, os seus filhos, a exemplo de Jesus, que se entregou por ela, que salvou ela, que amou ela, que cuidou ela, que sustentou ela. Oh, Rabassuricandarabachurias. Se o teu marido não entende isso ainda, mulher, é porque ele ainda está caído. E você é instrumento de Deus dentro do seu lar para ajudá-lo a se levantar e a se posicionar. Busque sabedoria, mulher.